Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Marilene Correia da Silva Freitas. Vamos revisitar a formação básica e superior da nossa convidada e sua atuação acadêmica e também como gestora, assim como discutir as prioridades da região amazônica. A nossa convidada é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Tem um pós-doutorado na Université de Caen, na França. É pesquisadora na área de sociologia nos seguintes temas: Amazônia, pensamento social, políticas públicas, políticas científicas e sociologia do desenvolvimento. Publicou 81 artigos em revistas científicas, 27 capítulos de livros e 26 livros. Tem uma experiência de gestão notável. Foi secretária de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas, reitora da Universidade do Estado do Amazonas. Tem atuado há longo tempo na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foi presidente do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas e é membro da Academia Amazonense de Letras. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens, das quais destaca Medalha de Mérito Universitário da Universidade Federal do Amazonas, membro honorário da Academia Amazonense de Medicina, membro do Conselho Superior da Fundação Oswaldo Cruz e, atualmente, é professora titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Obrigado, professora Marilene Correia da Silva Freitas, por ter aceito ao nosso convite. Pediria, inicialmente, que revisite a sua infância e juventude, sua formação básica e superior e os caminhos que a levaram para ser uma pesquisadora na área de sociologia. Dr. Isaac Reutemann, professor, amigo, querido, grande incentivador da ciência, para mim é uma honra estar aqui ao lado de tantas pessoas inteligentes do Brasil e que contêm uma parte da memória da inteligência brasileira nos seus programas e no diálogo consigo nessa iniciativa tão importante. Quando você me provoca a pensar na minha infância, no que eu estudei e por que eu estou aqui, eu fico pensando que a Amazônia ainda é uma grande desconhecida, não é? Eu nasci nos anos 50, no Seringal Concórdia, no Rio Juruá, e o que eu marco da minha infância é a observação da natureza. Todas as vezes que eu passo por algum ritual de iniciação à ciência, em qualquer nível, eu me lembro da minha infância, observando a subida dos rios, a descida dos rios, as praias que se formavam no Rio Juruá, a navegação a vapor. Eu raciocinava em milhas quando eu era criança, porque toda a cabotagem para o Juruá era da orientação universal dos grandes navios que faziam comércio.
não é? Eu raciocinava ouvindo a BBC de Londres, a Voz de Havana, não é? As rádios de Washington, não me lembro agora o nome da rádio de Washington, ou seja, eu ouvia nos anos 50, nos primeiros 5 anos da minha vida, os discursos da Guerra Fria, hein, Isaac? Isso é importante sublinhar. Isso me conectava com o mundo através das rádios, através das músicas, mas especialmente através de uma conexão de rádio que eu tinha ideia do que se passava na Bolívia, no Peru. Eu me lembro até de canções, de ritmos daquela época. Então, essa observação com a natureza é o primeiro momento. O segundo momento, o estudo centrado na leitura e no exercício do domínio da literatura. E minha mãe era professora, casou com meu pai, comerciante, mas ela era filha de proprietários de seringal. Então, ela estudou em colégios internos. E ela tinha uma biblioteca muito interessante, que era muito diversificada. Então, através dessa biblioteca, eu exercitava a leitura, o meu gosto pela leitura. Eu acho que parte do vocabulário que eu desenvolvi, a expansão desse vocabulário no acesso ao estudo, foi por conta da presença maciça do livro, da leitura, da literatura e da diversidade de abordagens que tinha no antigo curso primário, que não tem mais hoje, que é mais massificado. Os estudos do ginásio e do clássico, que naquela época era o ginásio e o ensino secundário, eu fiz em Manaus. Eu fiz em Manaus, no antigo Liceu Dom Pedro II, que hoje é o Colégio Estadual do Amazonas, e essa educação pública de qualidade, antes da reforma, ela me habilitou para um pensamento de estudo mais clássico, porque antigamente o clássico você estudava latim, grego, inglês, francês, filosofia, sociologia, antes da reforma, que transformou o ensino médio em ensino de segundo grau. Então, eu penso que eu sou produto dessa educação de base, não é? O estudo da universidade, eu tinha 2 opções, ou fazer direito, ou fazer algo mais próximo daquilo que a própria juventude já vinha pensando, no movimento social de democratização, porque eu entro na universidade nos anos 70, concluo o bacharelado em serviço social em 1975, mas o que vem à tônica nessa rememoração era a problemática social que a Amazônia passava como um laboratório de experimento do regime militar, porque a Zona Franca já estava criada, porque todo o capitalismo já tinha, de alguma forma, cercado os modos de vida tradicionais da Amazônia, porque o seringalismo estava em falência, porque as agências de desenvolvimento passaram a ter outro foco para o grande capital, de alguma forma, aquelas propriedades e aqueles trabalhadores foram abandonados nesse processo de modernização do Brasil, e tinha também uma problemática contemporânea na Amazônia, que era a problemática indígena, que começava a ficar em evidência com a criação do Parque Yanomami, com a difusão internacional da problemática indígena pelas grandes lideranças indígenas, que hoje já estão na faixa dos 70 e 80 anos, e a problemática da terra, Isaac. Todo o processo de regulamentação fundiária desconheceu as posses tradicionais, desconheceu a demarcação de terra que já tinha sido feita desde Dom Pedro II e desconheceu as antigas propriedades. Isso, de alguma forma, colocou a Amazônia no estágio 0 de corrida para a terra, dentro do ideário do desenvolvimento do governo militar. Então, toda essa contextualização que eu vivi, ela foi pensada no processo de democratização do Brasil já no ambiente universitário. E nós não tínhamos outra escolha. Ou era lutar, ou então ser condenado a uma vida de subsistência indigna,
dos brasileiros e dos amazônidas. Então, eu penso que a minha educação é fruto também do contexto que eu vivi e dos desafios que foram postos para os amazônidas do meu tempo. Muito bom, professora Marilene. Professora, foi reitora da Universidade do Estado do Amazonas. Poderia destacar a importância dessa universidade no desenvolvimento social e econômico da região amazônica? Então, veja só como as coisas se casam, né? Quando eu assumi a UEA, ela tinha sido criada há pouco mais de 8 anos, de 7 anos. Ela já nasceu grande, porque a intenção era formar os professores. Para você ter uma ideia, se nós mantivéssemos todos os cursos de formação de professores das universidades públicas, que na época só eram o UEA e a UFAM, no ritmo de vestibular a cada ano, nós íamos levar 72 anos para cobrir a demanda da formação de professores e seguir a LDB. Com a criação da UEA e a interiorização dos cursos de formação de professores, nos 61 municípios da universidade, nós fizemos essa formação de 35 mil professores em 8 anos. Então, esse é o marco inicial. O segundo marco, que eu acho que foi o marco de consolidação da UEA, foi a introdução de uma agenda científica da Amazônia para a UEA. Das engenharias à história, da medicina, não é? À biotecnologia. O foco fundamental era a Amazônia. A Amazônia do ponto de vista da natureza, da sociedade, dos fenômenos físicos, químicos, dos fatos e processos biológicos, ou seja, era a Amazônia no foco da centralidade da produção do conhecimento da UEA. Isso nos permitiu, num prazo muito pequeno, de 2, 3 e até o 4º ano, de interiorizar cursos de doutorado e de mestrado para a formação dos professores, ou seja, nós não esperamos aquele ciclo do estágio probatório que tinha antes no governo federal para institucionalizar a obrigatoriedade da formação científica dos professores da UEA. Esse foi outro marco. O terceiro marco foi a construção de uma agenda científica com o Brasil. Eu me lembro muito bem, você estava na coordenação nacional do projeto de iniciação científica, o Ernei Camargo era presidente do CNPq, a Rosa Esther Rossini, da USP, era sempre uma presença constante aqui na nossa universidade, ou seja, com as melhores universidades brasileiras. E eu diria, com a inteligência brasileira mais comprometida com o futuro do Brasil, nós recebemos na UEA a melhor contribuição. Eu acho que isso foi decisivo para a criação da Rede BioNorte de biotecnologia, para a institucionalização de um projeto de mestrado e doutorado muito audacioso de clima e ambiente, para colocar todas as engenharias num patamar de introdução da inovação tecnológica com a FINEP, com a COP do Rio de Janeiro, com todas as engenharias de computação mais atuantes do Brasil, enfim. E tomando conta de uma coisa especial, nós temos uma leitura antropológica da Universidade do Estado do Amazonas. Ela se preocupa com os sujeitos locais, com os ribeirinhos, com os índios, com os chamados caboclos, com as chamadas populações tradicionais, e essa preocupação é institucionalizada nos currículos, na introdução de novas disciplinas, na combinação do saber tradicional com o conhecimento científico, na abertura de um diálogo entre o universal e o regional e o local. Essa leitura antropológica nos permite institucionalizar, mediante os concursos públicos, uma forma de olhar a Amazônia por dentro da universidade. Eu diria que a UEA foi a experiência melhor sucedida
do ensino universitário brasileiro e daquilo que a gente não podia fazer na Universidade Federal, por conta de sucessivos governos que nem sempre têm abertura democrática. Então, essa eu acredito que são coisas que podem ser sublinhadas, não é? E, por fim, eu diria a inclusão da Universidade do Estado na política científica nacional brasileira. Ela não era incluída. Mesmo a UFAM, na época que eu estudei, nós só tínhamos como plano nacional a presença nacional da ciência na Amazônia através dos institutos, no caso, o Museu Geld e o INPA. A universidade só praticava o ensino. Ela se torna uma universidade de pesquisa na medida em que os programas nacionais de ciência e tecnologia alcançam universidades que antes eram consideradas periféricas, pequenas, que não tinham corpo de doutores estáveis, não é? Porque eles passavam nos concursos, ficavam aqui 2 anos e iam para universidades melhor inseridas no contexto científico nacional. A UEA acabou com isso. Hoje o processo de inserção é simultâneo e isso provoca novas demandas, novas exigências e também novos compromissos. Muito bom. Professora Marilene, a floresta amazônica representa e desempenha um papel importante na biodiversidade e no clima global. Quais são os principais desafios e políticas para a sustentabilidade e a preservação desse importante bioma? Olha, professor, eu acho que esse é o desafio maior. A sua pergunta já é o desafio maior, porque ela vai exigir modos de responder que sejam mais consequentes e mais próximos daquilo que nós queremos. Eu lhe dou 2 exemplos. Se é uma das maiores áreas de biodiversidade no mundo, o que explorar e o que conhecer da biodiversidade? Aparecem imediatamente 3 grandes cenários. O primeiro, manter a intocabilidade, porque ninguém conhece a Amazônia direito. O segundo é usar a natureza, os biomas e os ecossistemas como recursos naturais, o que gera desde a área predatória, atos predatórios, até o manejo científico. E o terceiro é considerar a Amazônia como bioma e ecossistema vivo, onde a ideia do local com a ciência seja de uma inteligência em construção, que é mais difícil, mais longo e mais custoso. Segundo desafio, como conciliar tudo isso com os países e com as sociedades nacionais da Panamazônia? É claro que o maior fluxo da hidrografia brasileira está na Amazônia brasileira, inclusive no meu estado, mas a nascente é no Peru. Isso já gera um problema, um diálogo com a Panamazônia que precisa ser importante e que eu acho que ele tem sido muito minimizado nos últimos anos, por conta de problemas diplomáticos, confrontos políticos e mesmo de níveis diferentes de agendamento científico e de inovação científica nos países amazônicos. Não são iguais, e o senhor sabe disso. Terceiro é que agora este bioma e esse ecossistema, ele não é só de interesse desses países, ele é de interesse do mundo, o que põe a problemática, não é? De como a Amazônia é vista como ecossistema, e isso exige um padrão de governança além dos sistemas nacionais que nós temos. Então, esse grande desafio político vai impactar na agenda da biodiversidade e biotecnologia, ou seja, na agenda das ciências naturais e na agenda das engenharias dos recursos naturais. Vai impactar na agenda da discussão sobre a mudança climática, não é? E na agenda dos usos, né? Química da atmosfera, dinâmica do ciclo hidrológico, essas coisas todas estão impactadas por esses desafios. E, por fim, eu diria
que o grande e maior desafio é fazer com que a Amazônia seja um laboratório vivo da ciência brasileira. Por quê? As equipes científicas querem ficar em áreas mais consolidadas, onde a ciência é mais centralizada. E, ao mesmo tempo que eles têm a obrigação de formar outros pesquisadores para trabalhar na Amazônia, esse compromisso de formação não se completa se esses novos pesquisadores não estão inseridos nos modelos de fomento, nas agências de financiamento, nas formas pelas quais os referis nos veem, nas formas pelas quais a nossa produção científica é contabilizada. Ou seja, sem essa métrica e sem essa engenharia de sustentabilidade da formação científica, da inserção dos nossos cientistas nas redes científicas nacionais e internacionais, nós nadamos e morremos na beira da praia. Não é? Então, esse eu acho que é um desafio maior. Integrar cada vez mais a Amazônia nas políticas nacionais de ciência e tecnologia. Perfeito. É notável, professor Marilene, o seu conhecimento, né, profundo da região amazônica, né, e o que tem feito, né, que tem registrado, no sentido de a gente enfrentar esses desafios, né, que são importantes, e é importante a integração do estado do Amazonas, da região amazônica, com a potencialidade e a riqueza da inteligência brasileira nos estudos sociais e nos estudos científicos, né? E me lembro agora que instituições importantes formam uma rede no Amazonas, como o INPA, né? Que eu tive a oportunidade de visitar na gestão do professor Paulo de Almeida Machado, a Fundação Oswaldo Cruz, e alguns brasileiros cientistas que migraram para o Amazonas, como o nosso querido Enio Candotti, que no Museu da Amazônia, o nosso ex-aluno Espartaco Astolfo Filho, na área de biotecnologia. Professor Marilene, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, pretende envolver os jovens na construção de caminhos para que termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse final da nossa conversa, enviar uma mensagem para os jovens que nos assistem? Os jovens brasileiros precisam lutar pela ampliação das vagas nas instituições científicas da Amazônia. O INPA precisa de 82% da sua capacidade, que está vazia, de jovens pesquisadores na Amazônia. Da mesma forma, o MUSA precisa ser apoiado como uma instituição nacional, não só local, que sobrevive dos esforços heróicos do Enio Candotti, de sua equipe, dos seus conselheiros. A Embrapa Ocidental da Amazônia precisa se integrar mais ao saber tradicional da Amazônia e deixar a agenda do agronegócio. Não é deixar isolar totalmente, mas é colocar como prioridade o diálogo entre essa rede científica e as necessidades locais. A Amazônia, eu acho que tem um problema em relação a uma violência lenta que ela sofre desde 1.500 anos. Esse conceito é muito importante. E ela é lenta porque as pessoas são inocentes, Isaac, do sofrimento dessa violência. Uma violência que passa por cima dela no ar, na água, é só lembrar do garimpo, é só lembrar da poluição que nos alcança da queimada do centro-oeste até aqui, enfim. Então, se o jovem pesquisador brasileiro tiver esse cenário que o futuro do Brasil depende, em grande parte, do desenvolvimento da inteligência da ciência brasileira na Amazônia, ele vai lutar com todas as forças
E essa é a mensagem que eu deixo para a integração da Amazônia deste modo na realidade brasileira. Excelente mensagem, professora Marilene, assino embaixo e gostaria muito de agradecer essa conversa, que é importante, interessante, e conte com a gente no sentido de fortalecer os exércitos numa guerra de bem-estar dos amazônidas e de todo brasileiro, e por que não dizer do mundo todo. Muito obrigado, professora Marilene. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal do YouTube da TV Super. Agradeço a preciosa atenção dos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!